que a paz do Senhor, nesta manhã, mais uma manhã de glória, de bênção, de vitória. Estou aqui com os meus irmãos, missionária Priscila, missionária Joana, missionária Arisa, nosso presbítero Ricardo. Estamos aqui intercedendo, não só pela nossa família, mas também pela família de cada um que se encontra conosco, ligado com o Senhor, né? Mais uma manhã de bênção, mais uma manhã de vitória. Ainda que você olhe ao teu redor e pense: que bênção que eu não consigo ver, que bênção que eu só passo tribulação, que bênção que eu estou passando nesse deserto. Deixa eu te falar algo nesta manhã. Nós temos que passar no deserto, porque é no deserto que nos aprimora. É no deserto que nós entramos no querer e na vontade de Deus. É no deserto que nós aprendemos a descer. É no deserto que nós aprendemos a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque é no meio do deserto que a gente ora mais. É no meio do deserto que a gente busca mais. É no meio do deserto que a gente reconhece a grandiosidade de Deus. Esta manhã eu vou deixar uma palavra. Vocês podem deixar o nome de vocês aí, né? Pode ir deixando o nome de um amigo também, né? Ou de um familiar seu, que a nossa missionária está anotando aí. E antes de eu orar, eu vou estar falando os nomes, amém? Se possível, também vocês deixem o local de onde vocês estão vendo essa live, né? Qual o local, qual o estado. Nós falamos aqui do Cacuia, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, né? E há remanescentes na terra. Ainda há remanescentes na terra. Povo que busca a Deus, povo que teme a Deus, povo que se prostra e reconhece que só Deus pode tirar do deserto. Só Deus pode abrir porta onde não há porta. Só Deus derruba a muralha aonde aos olhos humanos é impossível. Só Deus faz um pequenino matar o gigante. Porque esse é o nosso Deus. Porque ainda que não creiamos, mas quando nós movimentamos a nossa fé, embora que de tamanho de um grão de mostarda, o Senhor ali, Ele vai operar sobremaneira. Eu vou deixar uma palavra aqui, que o Senhor colocou em meu coração, em 1 Reis 17, que fala sobre Elias, que diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebiam do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. O interessante aqui, essa palavra do profeta Elias, né, vai dizer que grande foi a desobediência de Acabe, que Deus mandou que Elias fosse lá e falasse. E mais interessante ainda que eu vejo, né, em Elias diz: segundo a minha palavra. E aí eu fico vendo, observando pessoas hoje, né, que se engrandecem do dom que elas têm e se esquecem que o dom quem dá é Deus.
pela sua infinita misericórdia. Porque Deus que nos dá o dom. Se não fosse Ele, não teríamos dom algum, nem da palavra, nem visão e revelação, nada. Porque é por Deus, sempre por Deus. Porque Elias diz assim, ó, no capítulo 1, na parte B, diz assim, olha, segundo a minha palavra. Porque era necessário. Ali Acabe, ele fez uma aliança com o reino idólatra. Acabe, ele se vendeu por dinheiro. Acabe, ele começou a andar por caminhos tortos. Por quê? Estava interessado em dinheiro, estava interessado em reconhecimento. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, minha irmã, esta manhã. O maior reconhecimento que nós temos é de Deus. Porque se Deus não nos reconhecer, o que estamos fazendo no mundo e dizendo que é para Ele é em vão. É necessário que Deus nos reconheça. Não temos que esperar o reconhecimento do homem, não. Eu costumo falar com as minhas irmãs em Cristo que existe o azeite descido do céu para o homem. Aquele que Deus fala assim, vai ser um pastor da minha casa, vai ser um presbítero da minha casa, vai ser um diácono da minha casa. Porque quando o Senhor desce o azeite do céu, aquela pessoa ela se firma e ela permanece ali até a hora que o Senhor o chama para glorificar e exaltar no céu, dizendo que o Senhor é santo, 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 junto com os anjos. Mas também existe o azeite, que é o homem que desce, sabe? Aquele azeite que a pessoa tem um amigo, aquele azeite que a pessoa é querido porque tem condições financeiras favoráveis por interesse. Esse azeite do homem, muitas das vezes é descido em pessoas que batem no peito e dizem que são pastores, de pessoas que batem no peito e dizem que estão salvos. E que na verdade não estão. Porque a palavra de Deus diz que a porta é estreita. E que é necessário nós caminharmos todos os dias da nossa vida. Fazer o ID. A palavra de Deus diz que aquele que reconhece que é pecador alcança a misericórdia. Não existe santo, irmão. Se existe alguém dizendo eu sou santo, este é mentiroso. A Bíblia me dá respaldo para tal. Porque somos falhos, pecadores, somos carnes. Muitas das vezes existem pessoas que se levantam contra nós. E infelizmente, essas pessoas que se levantam contra nós são pessoas que estão dentro da casa de Deus. São pessoas que estão professando e dizem que estão professando a mesma palavra. E aí eu fico observando que Deus, Ele opera mais na vida da pessoa humilde do que do soberbo. Porque a Bíblia diz que Deus não se agrada do soberbo. Deus não se agrada daquele que bate no peito e diz assim, eu sou, eu faço, eu posso. O Senhor não se agrada. E Acabe, quando ele se envolveu com Jezabel, ele perdeu a sua essência. Ele perdeu a sua intimidade com Deus. Porque outrora Acabe, ele temia Deus. Outrora Acabe, ele se prostrava diante de Deus. Mas quando Acabe, ele foi fazer a aliança errada, ele se perdeu. E assim é na minha e na tua vida. Se nós não vigiarmos, nós acabamos nos perdendo. Se Deus já usou profeta para falar contigo, que tu vai ser uma missionária, que tu vai cuidar de ovelha, que você vai estar do lado do teu marido, toma posse. Não fique envergonhada, não fique pensando, não tenho eu capacidade. Toma tu posse, entra tu no estreito com Jeová,
porque estreita é a porta. Aqueles que pensam que a porta é larga, que está vivendo um mundo de facilidade, irmãos, sai fora. Não há facilidade no evangelho. Eu vou falar algo que pode te decepcionar, mas é algo para você parar e analisar. Paulo, o apóstolo Paulo, disse assim em sua palavra: aquele que casou, mantenha-se casado. Mas aquele que não casou, é bom que não case. E aí eu sempre costumo dizer isso e levo isso para o evangelho. Aquele que está no mundo, permaneça no mundo. Mas quando vem para Cristo, dê o teu melhor para Ele. Porque esse Deus que nós servimos é o mesmo Deus que a Bíblia diz que sofreu por nós. Como Deus santo, perseguição, foi açoitado, foi cuspido, foi humilhado, foi negado pelo seu amigo, foi traído por aquele também que ele chamou de amigo. Ele olhou para o Senhor Jesus quando estava indo se encontrar com aqueles homens para vender o Senhor Jesus por 30 moedas. E o Senhor Jesus virou para ele e falou assim: amigo, faça o que tem que fazer. Você já imaginou Cristo olhar para você e para mim e dizer assim: faça o que tem que fazer, Sheila, mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que ali você pode acabar com o teu ministério. Ei, deixa eu falar algo da parte do Senhor esta manhã para ti, dentro da palavra. Não pense em acabar com o teu casamento, não. Não enxergue homens por aí melhores do que o teu marido, não. Porque eu sempre costumo dizer, não há um bom sem defeito, nem um ruim sem qualidade. Às vezes o que te incomoda no teu marido e o que outro em rede social está dizendo que você é linda, que você é princesa, não é. Você vai largar 6 por meia dúzia. Ué, irmã, mas você quer dizer que 6 e meia dúzia não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Existem pessoas também que ao invés de se calar para não ter discussão, para não ter guerra, está intentando guerra, está intentando briga, está excitando a briga. A Bíblia diz que é momento de falar, calar e ouvir. Quando um não quer, dois não briga. O que está fazendo você? Está vigiando ou está atiçando o teu marido para guerrear, para descontrolar ele ao ponto de falar palavras chulas, torpes, vulgares. Irmãos, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Ela edifica e a tola derriba. Nós vemos aqui a parábola das 10 virgens. As 10 virgens foram ao encontro do noivo. Mas nós vemos que só 5, elas ali se precaveram, se prepararam. Só 5 colocaram azeite, reserva, para que quando aquele acabasse, não ficasse sem. Como você vai para uma festa, ou você vai cultuar a Deus, e você não prepara o teu culto em casa? O culto começa primeiro em casa. A obrigação do culto não é do pastor, não é do dirigente, não, irmãos. É de toda a igreja. Somos um corpo. A Bíblia diz que somos um corpo. No momento que Acabe ele foi fazer aliança com Jezabel, porque viu que aquele reino também era um reino próspero, era um reino rico, mas era um reino que era abominável perante os olhos de Deus. E aí Deus manda Acabe. E o Senhor me chamou a atenção a algo esta manhã. O interessante, né, que às vezes Deus fala contigo, o Espírito Santo fala contigo, que vai fazer, ou usa a profeta da casa para dizer assim: olha só, eu estou te dando, vou eu fazer, vou eu transformar, vou eu cuidar, e aí passa o mano.
passa 5, passa 10, passa 15, passa 20. Aí você fala assim, o que adianta eu buscar? Eu vou largar de mão, porque já tem tanto tempo que a promessa foi feita e não se cumpre. Aí você começa até a duvidar do profeta. O profeta estava na carne. O profeta falou da carne. O profeta às vezes até me conhecia, sabe? E ou não me conhecia, alguém cochichou no ouvido dele. Ei, deixa eu te falar algo esta manhã. O Senhor não precisa que ninguém fale da tua vida para profeta. Ele não precisa, porque quando eu falei no começo da live, há remanescente na terra. Há remanescente. Existe uma coisa. Quando o profeta te entrega o que você tem buscado, no momento que você recebe a profecia, você tem começado a questionar, você tem começado a buscar, se doar mais. Ah, Senhor, se tu falou que vai cumprir, eu creio, eu acredito. Aleluia. Porque Davi, ele esperou 18 anos, quando desceu o óleo, quando Samuel foi até a casa dele, até o profeta Samuel duvidou, sabe? Quando olhou Eliabe, formoso, bonito, falou, certamente é esse. E aí o Senhor chama a atenção, repreende Samuel. Ei, Samuel, não atente para os teus olhos, porque eu vejo o coração. E é assim, muitas das vezes a gente olha o exterior, esquece o interior, meu irmão. Existem pessoas sorrindo, existem pessoas abraçando, e por dentro tá pensando em tirar tua vida, e por dentro tá chorando, tá sangrando, tá numa depressão profunda, tá numa tristeza, entrando para uma síndrome do pânico, para ficar presa dentro de casa, para paralisar na obra, para desmanchar o casamento, para lançar uma palavra de maldição na vida do filho. E ali quem está ao nosso redor não entende que é uma depressão, não entende que já está no quadro de síndrome do pânico. E aí começa a questionar, sabe, começa a murmurar. Irmãos, vou falar hoje o que eu disse ontem. Parem de dizer que depressão é demônio. No livro de 3 João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que existem doenças da alma. 3 João, capítulo 1, versículo 1. E nós estamos perdendo a essência no momento que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos espirituais o problema do irmão. Quantos irmãos esperando um abraço, sabe? Certa feita, num culto de quarta-feira na igreja, eu vi um jovem, e aí o Senhor me chamou a atenção para aquele jovem. Ele estava do outro lado da calçada. E o Senhor falava comigo que aquele jovem ia se jogar de cima da estação de trem para baixo, para se matar. Porque ele sofria perseguição da mãe dele. Sabe? Da mãe. Não é assim? Você pode sofrer perseguição do teu próprio marido. Aquele que a Bíblia diz que é uma só carne. Às vezes você está fazendo tudo certinho. E aí ele te questiona. Às vezes, marido, você está fazendo tudo certinho. E a tua mulher te questiona. E em muitos momentos, para uma pessoa que está com depressão, ela pensa assim, vou sumir, vou dar cabo da minha vida. Deixa eu te falar algo esta manhã. Não é isso que o Senhor quer para ti. Ainda mais quando você conhece a palavra de Deus. Nós sabemos que se persistirmos até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Mas aquele que conhece a palavra, é sabedor da palavra, se tirar a tua vida. Ah, irmão, só tem 2 caminhos. É céu ou inferno. Não há outro.
Se agarra com o Espírito Santo. Peça oração para alguém que confie. Se quiser no particular, tem uma página da igreja no Facebook, Assembleia de Deus Ministério, Abraçando Vidas, no Facebook. Vai lá, nos segue, deixa uma mensagem no Messenger, deixa o seu telefone, o WhatsApp. Eu mesma estarei entrando em contato com você para te trazer uma palavra, ou o meu marido. Será um prazer te ajudar. Aqui não é os irmãos da igreja. São almas, são vidas. Não me interessa trazê-los para a minha igreja. É claro que se estiverem por Nova Iguaçu e quiserem vir, amém, glória a Deus. Vão ser muito bem recebidos. Mas se estiverem em outros lugares e precisarem conversar, precisarem de uma oração particular, entrem na página da igreja. Entrem lá. Curtam a página. Mandem uma mensagem no Messenger. Deixem o seu telefone para que nós venhamos conversar. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Sempre vou ter. Aqueles que buscam sempre vai ter uma palavra de Deus para a tua vida. Sabe? E aí quando Samuel entrou, Samuel começou a perguntar ao Senhor, é esse, e o Senhor falava não. E aí Samuel vira para o pai de Davi e fala assim, acabou os mancebos? E aí ele fala assim, não, ainda tem um. Está no campo apacentando ovelhas. E aí manda o irmão chamar um jovem pequeno, um jovem desprezado, porque muitas vezes é assim. Vaso de casa não tem honra. Quando você abre a tua boca para falar, quantas vezes quem está ao teu redor questiona. E aí quando Deus usa um vaso de fora, a pessoa olha para você tipo assim, não é que você estava falando a verdade? Não, é o Espírito Santo de Deus que fala. Porque de nós não temos nada a oferecer. Deixa ser usado por Deus. Quando Samuel desceu o óleo na cabeça de Davi, ele falou no ouvido de Davi que Davi seria rei, escolhido por Deus. Davi demorou 18 anos para tomar posse daquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Ah, irmã, Davi ficou prostrado? Não, Davi não se prostrou. Davi, ele começou a trabalhar. Davi, ele se colocou como levita para Saul. Davi foi guerrear junto com os soldados de Saul. Depois, Davi foi perseguido por Saul, porque Saul ali abriu os olhos e entendeu que era Davi escolhido por Deus para tomar o lugar que era dele. Porque a Bíblia diz que Deus, ele se aborreceu de tal maneira com Saul, pela desobediência de Saul, que o próprio Deus mandou o espírito perturbador na vida de Saul. E aí, nós vemos que demorou 18 anos. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam para ontem. Vamos voltar para o profeta Elias. O profeta Elias ficou 40 anos no deserto, fugindo de Jezabel. Porque Jezabel intentava matar. O Senhor não podia ali naquele mesmo momento fulminar Jezabel? Mas não, Deus não faz. Deus tem seu momento, Deus tem sua hora. Porque o meu relógio não é o mesmo relógio que o de Deus. Foi necessário Elias fugir, sabe, no deserto, aqui, ali. Mas Elias não deixou de ser cuidado por Deus. Elias fugiu 40 anos. O teu inimigo tem que ver a essência de Deus na tua vida. Embora muitos virem para você e falem, é profeta da carne, é missionária nada, é pastora nada, é pastor nada, é diácono nada, é presbítero nada. Os teus inimigos
tem que ver a essência do Espírito Santo sobre a tua face. Quando você sair na rua, os teus inimigos, como os ímpios também, tem que ver o brilho do Espírito Santo em ti. Põe isso na tua cabeça, meu irmão, minha irmã. Põe isso na tua cabeça. O Deus que nós servimos não tem palavra teológica linda, bonita, não. Ele cura, Ele salva e Ele liberta. Ele liberta a prostituta. Sabe, aquela mulher prostituta, irmãos, não é só aquela que vende o corpo, não. Não. É aquela também que sai com um, com outro, com outro, com outro. Sabe? É uma prostituta. Porque tem o espírito da pomba gira nela. Sabe? E aí o Senhor transforma. O Senhor quebra, o Senhor molda, passa na olaria de Jeová e o Senhor começa a trabalhar. Porque é assim que o Senhor faz. Tem que passar na olaria de Jeová. Semana passada teve um irmão, não lembro qual, estava ministrando algo que eu achei muito lindo. Eu ouço essa ministração em pessoas dizendo que o quarto homem entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego. Não. O primeiro homem já estava lá no forno esperando Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque até aqueles soldados que foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego se queimaram. Mas o Senhor Jesus já estava lá. O Senhor Jesus já tinha lá cercado lá para Sadraque, Mesaque e Abednego não ser consumido. Porque é necessário o mundo ver Deus na tua vida. É necessário o mundo ver o Senhor Jesus agindo ao teu favor. E o mundo dizer assim: nossa, mas ela não tem nada. Mas ele não tem nada. Outrora era um derrotado. Outrora era um desempregado. Outrora era um homem a qual muitos humilhavam, a qual muitos não davam nada. Ela era uma mulher humilhada, desprezada. Uma mulher que saía com vários homens. Hoje é uma mulher de Deus, é uma mulher séria. Olha, não mexe com ela não. Porque outrora ela saía com muitos. Hoje o noivo dela é Cristo. O noivo dela é Cristo. Olha, não mexe com ele não. Porque se ele cheirava, se ele fumava, se ele batia na esposa, hoje ele não bate mais. Porque ele sabe que o homem e a mulher é um só corpo. E operando Deus, ninguém é de impedir. Você imagina, Davi que teve que esperar 18 anos. Elias que teve que esperar 40 anos. E às vezes Deus fala conosco e a gente quer para ontem. Deus, ele sonda mente e coração. Se você tem o coração dizendo que o seu marido vai se converter, e aí você vai mostrar para ele dentro da palavra, vai começar a bater nele, porque ele te humilhou, porque ele te maltratou. Ei, querida, o Senhor não vai fazer enquanto você estiver com esse pensamento. Ei, querido, o Senhor não vai fazer enquanto você ficar pensando em usar a palavra para bater na tua esposa. Deixa eu falar algo também da parte do Senhor. Coisa feia é. A pessoa está usando o púlpito do Senhor, da casa de Deus, o altar, para estar batendo no irmão. A palavra de Deus diz que, para nós ofertarmos, é necessário nós nos consertarmos com o nosso irmão. Vai lá, pede perdão para ofertar a casa do Senhor. Que Deus é esse que nós servimos? Tão perfeito, que até para você dar o teu financeiro, é necessário você se consertar com teu irmão. É necessário você se ligar com Deus.
sabe? Entrar no estreito. Então, aquilo que foi posto nas tuas mãos, faça. Aquilo que o Senhor colocou para fazer, faça. Ah, mas minha irmã, eu faço, eu limpo a igreja, eu cuido, e aí eu vejo irmãs chegando, sentando, não fazem nada, ainda desfrutam daquilo que eu faço. Você está fazendo para Deus ou você está fazendo para as irmãs? Você está fazendo para Deus ou você está fazendo para os outros verem que você está fazendo? Deixa eu te falar algo. O Senhor trabalha na nossa fidelidade. Eu ouvi certa feita, da boca de um pastor, ele dizer assim: eu varrer a igreja, eu limpar a igreja. E aí eu falei para ele desse jeito: somos todos iguais. Perante o Senhor nos olha dos altos céus, do átrio, dos santos, e vê todos nós por igual. Não existe melhor nem maior na casa de Deus. Somos todos pequeninos, ovelhas, cordeiros de Deus. Porque o interessante é quando o Senhor Jesus estava lá na cruz, sabe? E tinha aqueles 2 ladrões, né? E assim, antes dele ser crucificado, quando estava sendo julgado, aquele homem perguntou assim: a quem vocês preferem? Jesus ou Barrabás? E aí o povo grita: Barrabás, Barrabás. Como que eu estou na casa do Senhor e eu prefiro Satanás? Como eu estou na casa do Senhor e eu estou em cima do muro? Irmãos, sai do muro. O muro não é do Senhor Jesus. É necessário nos posicionarmos, porque é chegada a hora que Cristo vem buscar a sua igreja. E nós vemos um povo ingrato desde a época do Senhor Jesus, e muito antes, aquele povo preferiu Barrabás. E na crucificação, nós vemos 2 ladrões, um de um lado do Senhor Jesus, outro do outro. Aí um diz assim: ué, tu não é o filho de Deus? O que fazes aqui? Não podes tu se livrar? Eu acredito ali que era o próprio Satanás usando aquele homem, sabe? O próprio Satanás. E aquele outro, com a sua humildade, pediu perdão pelos seus pecados, porque viu ali que era Cristo na crucificação. E o Senhor fala algo muito lindo para ele, sabe? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, sabe? Esse é o Deus que nós servimos, que perdoa o ladrão, que perdoa o traficante, que perdoa o estuprador, que perdoa a prostituta, que perdoa aquele que se lançou no púlpito como pastor e batendo no peito, expulsou vidas para o mundo. Mas no momento que ele entende que é necessário pedir perdão, se consertar com seu irmão, porque senão ele vai prestar conta a Deus daquela vida. E nós temos visto quantos não querendo falar para afastados da casa do Senhor. Nós temos visto quantos têm deixado de lado aqueles que se afastam da presença. E eu tenho conversado com pessoas que têm se afastado da presença de Deus, está afastado da presença de Deus, porque desviado é Satanás. Ele é desviado. E ele está como um leão ao derredor buscando a quem tragar, porque ele sabe que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E ele tem convicção, junto com seus demônios que outrora era anjo, que já era. De uma coisa nós temos certeza, e a Bíblia nos dá respaldo para tal, que para eles, Satanás e seus demônios não terá salvação. Mas para mim e para você, ainda que caiamos hoje,
se temos uma mão para nos levantar, se temos uma mão para dizer, estou contigo. Tu tá com depressão? Eu vou te ajudar em oração. Mas busca um médico para tratar de ti. O médico trata da tua alma e o Senhor Jesus trata do teu coração. O Senhor Jesus te dá o refrigério. O Senhor Jesus te sustenta. Porque amanhã você vai estar curada da depressão. E você pode dar o teu testemunho para aqueles que estão passando pelo mesmo problema que você. Sabe? Amanhã o Senhor vai permitir que você dê o teu testemunho. Meu irmão, minha irmã, que está passando por um problema no casamento e que seu esposo ou sua esposa está falando que vai sair de casa, vai te largar, vai se separar porque não quer mais viver com você. O Senhor vai restaurar o teu casamento. Seja um homem sábio, seja uma mulher sábia. A Bíblia diz que é momento para falar, calar e ouvir. E é necessário termos esse momento com Deus para que nós possamos lá na frente entender o que o Senhor quer fazer. Porque quando o Senhor mandou que Elias descesse e matasse aqueles profetas de Baal, Elias assim fez. E o mais interessante que a Bíblia diz que aqueles homens começaram de manhã até quase o cair da tarde, se cortando, sabe, se batendo com chicote, clamando ao Deus dele. E Elias fala assim, olha, grita. Talvez ele esteja dormindo. Aleluia. E aí, quando foi o momento de Elias, Elias mandou encher, põe mais água, põe mais água, põe mais água. E eles não estavam entendendo nada. Deviam estar pensando assim, vai passar vergonha, como nós passamos. Porque quando Elias foi e fez uma proposta para eles, falou assim, o Deus que responder com fogo, o holocausto, esse sim é o Deus verdadeiro. Glória a Deus. E aí no meio daquela aguaceira toda, o Senhor Jesus, sabe, do céu junto com o Pai, lançou fogo naquele holocausto e consumiu aquele holocausto. E mais interessante, que o Senhor falou, mata todos. Porque Deus é amor sim, mas Deus é fogo consumidor. Por amor a ti, aqueles que se levantam, sabe, intentando contra a tua vida, fazendo oração contrária, que é a oração de feiticeiro, lançando olho grande contra a tua vida. Ah, quem trata é o Senhor. Não perca teu tempo dobrando o joelho para pedir para Deus, não, meu irmão. Não perca o seu tempo, nem incomode ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que Ele é o nosso pelejador, que não terei mais eu, não terei mais vós que pelejar, mas o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Se existe alguém me perseguindo, eu não incomodo, meu Deus, para me prostrar diante dele, para pedir a ele, Senhor, faz justiça. Não, irmãos, vamos aprender, porque aqui sabemos um pouco e aprendemos um pouco. Assim a gente vai passando experiência um para o outro. Vou voltar a falar daquele rapaz para fechar e entrar na oração. O Senhor falava comigo que aquele rapaz ia se jogar na linha do trem. Aquele rapaz tinha vindo de um local, Itaboraí. Itaboraí, Rio de Janeiro. E ele nunca tinha vindo a Comendador Soares, que é onde fica a igreja. Ele pegou um trem e foi até Nova Iguaçu. E aí, algo incomodou dentro dele. Quando ele subiu na estação, que ele estava decidido a se jogar, o Espírito Santo de Deus falou com ele, entra no trem. Ele entrou naquele trem. E quando ele entrou naquele trem, o Espírito Santo de Deus fez ele descer na estação de Comendador Soares.
E o Espírito Santo de Deus começou a levar ele até a frente da igreja. E o mais interessante que depois, conversando com ele, ele falou: eu nunca vim aqui. Eu nem sabia que existia este bairro. Olha que interessante. E aquele rapaz do outro lado da calçada, lá, e o Senhor falava comigo: olha, filha, ele ia se jogar da estação, porque ele anda passando perseguição pela mãe. Ele sofreu abuso quando era criança. E isso machuca muito ele. Porque ele a todo tempo fala para Deus: Senhor, eu sou homem e fui abusado. Senhor, minha mãe sabia. E ao invés de me defender, ela fingiu que não via. E hoje, ela me humilha, ela me bate com palavras. Deve ter alguém, meu irmão, passando por um problema desse dentro da sua casa. Se existe um homem mexendo com os seus filhos, não permita, meu irmão, minha irmã, porque teus filhos são heranças do Senhor. Isso é uma mágoa que a pessoa vai levar para o resto da vida. É algo que não sai da mente da pessoa. Ah, minha irmã, como é que você afirma isso? Porque eu sofri abuso quando era criança. Eu fui abusada pelo marido da minha tia. Eu fui abusada pelo irmão da minha mãe, meu tio. E é algo que eu não estou falando sem experiência. É algo que eu falo. Não vivo mais com essa dor. O Senhor me tirou, glória a Deus. Mas quantas crianças estão sendo abusadas e estão tirando a sua vida? Porque se sentem imunda. Porque aquele que era para estar cuidando, aquele que era para estar tratando, está abusando no oculto e escondido. E quantas mães estão vendo isso e estão se negando? Ei, mãe, ei, pai, abra o olho, observe as suas crianças. São o futuro varão e varoa da casa do Senhor. Prepare essas crianças. Não para tirarem a sua vida porque está passando por um abuso sexual. Prepara, observa o teu filho, observa a tua filha. Se está mudando de comportamento, toma uma atitude. E aí aquele jovem estava amargurado. Aquele jovem ia acabar com a sua vida. E eu chamei aquele jovem para atravessar e vir entrar na igreja. E aquele jovem só fazia assim com a mão para mim, que estava bem ali. Ele estava ouvindo. E aí teve a palavra, teve louvores. E o Senhor começou a trabalhar e eu a todo momento observando aquele jovem. E no momento que acabou o culto, alguém me chamou, mas a minha mente estava no rapaz. E quando eu fui falar para a pessoa rápido, para poder voltar para o rapaz, eu fiquei assim nervosa, que eu vi que aquele rapaz sumiu do outro lado da rua. E eu ia atrás dele, irmãos. Eu ia atrás dele. Só que para a glória do Senhor, a palavra que foi mencionada, o louvor que foi louvado ali, tocou no íntimo daquele rapaz. Aquele rapaz, ele estava afastado da presença de Deus. E aquele rapaz, quando eu fui até a porta para procurar ele, para ir atrás dele, ele já tinha atravessado e ia entrar. E ele falou assim para mim: minha irmã, eu posso entrar e voltar para Cristo? E aí eu falei assim: agora. Não interessa se o culto já tinha acabado, se a igreja toda tinha acabado, tinha ido para as suas casas. O importante é que o Senhor Jesus estava na casa. Aleluia. E aquele rapaz entrou e foi até o pastor. E o pastor orou ele e ele voltou para Cristo, para a glória de Deus.
E o pastor deu um abraço naquele rapaz. E aquele rapaz, ele não tinha palavras. Ele só chorava. Chorava como uma criança que precisava do consolo do Espírito Santo. Que precisava do consolo do Pai. E aí eu chamei aquele irmão no canto e falei com ele. Aquilo que o Senhor tinha me dado. Eu falei, meu irmão, tu não é daqui. Tu estava na estação de Nova Iguaçu e tu subiu na intenção de se jogar de lá para baixo para acabar com a tua vida. E o Senhor mandou te dizer desta maneira, ainda que a tua mãe te persiga, ainda que a tua parentela te persiga, porque tu sofreu algo que te magoa, que está no teu coração, e que a tua mãe sabe o que é, e ela com palavras te fere, o Senhor manda te dizer que Ele te ama, tu é escolhido dEle. Que foi o próprio Espírito Santo de Deus que falou ao teu coração. Não faça isso, entra no trem, desce aqui, vai por aqui. Foi o próprio Espírito Santo que te direcionou aqui. Porque Jesus te ama. Porque tu és especial. Vocês sabem, irmãos, que vocês que estão vendo a live, estão ouvindo esse testemunho. Vocês são muito especiais para Deus. Vocês são príncipes e princesas do Senhor. São irmãos amados. Aqui não tem denominação não, irmãos. Aqui tem uma igreja que adora e exalta o nome do Senhor. Não interessa se você é adventista, se você é assembleiano, se você é presbiteriano, se você é congregacional. Não interessa. Estamos todos buscando o céu. Não interessa se você é católico. Não interessa se você é espírita. O Senhor te ama da mesma forma. Glória a Deus, aleluia. Você só tem que entender uma coisa. Para você espírita e para você católico, Deus é ciumento. Ele não divide a glória dele com ninguém. É necessário adorarmos e reconhecermos só Ele. Porque hoje o véu se rasgou quando o Senhor Jesus foi à crucificação. E não precisa mais você ir até o sacerdote para que o sacerdote ore para Deus pela tua causa. Você hoje pode dobrar o teu joelho e Deus te escuta. Aleluia. É para você, espírito. Para você, católico. Pode dobrar o teu joelho. Porque o mesmo Deus que eu falo aqui é o mesmo Deus que ama vocês. Glória a Deus. É o mesmo Deus que ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E todos nós somos pecadores. Bem, esse jovem, ele saiu regozijante, maravilhado. E o Senhor mandava dizer para ele ainda assim, tu és a coluna da tua casa. Mesmo que a tua mãe te fira com palavras, não dê atenção a ela. Ela está sendo usada pelo inimigo. Sabe? Para acontecer o que você queria fazer, o que Satanás tinha lançado na tua cabeça. E aquele jovem chorou, não me confirmou nada não, mas ele virou até o pastor, que fez o apelo para ele e o abraçou. E tudo que eu te entregue, ele falou para o pastor. Que era verdade. Que ele ia realmente fazer. Então, mesmo na tua depressão, mesmo você querendo intentar contra a tua vida, lembre-se, tem um Deus no céu que te ama. E tem irmãos que podem levantar um clamor, te sustentar, sabe, te levar em oração, porque há remanescentes na terra. São poucos missionários assim, são poucos. Mas são guerreiros de Jeová. São aqueles que pelejam a favor daqueles que estão precisando. Porque a Bíblia diz que nós temos que orar até pelos nossos inimigos. Quiçá pelos nossos irmãos. Amém? Eu vou estar levantando o clamor agora. Vou pedir para a minha missionária... Tá passando o caderno para mim? Daqui para cá foi de hoje. E aqui tem uma filha da menina que está no hospital. Dessa Amém? Vamos estar orando pelo Aloísio e família.
pelo Zezinho e família, pela Gisele e família, pela Francimeire, que está no hospital, a sua filha está no hospital, e a Rosemary de Moura, amém? Isso aqui é um caderno de oração, irmãos, tá? E todos aqueles que têm posto o seu nome para estar orando, nós vamos colocar no papel e vamos estar queimando, né? Para chegar como cheiro suave nas narinas de Deus, sábado, que é o fechamento da campanha, amém? A live finaliza daqui a pouco, né? Curtam lá a página da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Abraçando Vidas, no Facebook. Deixa lá uma mensagenzinha lá no Messenger, o seu telefone, tá? Com o WhatsApp. Vai ser um imenso prazer eu estar orando por vocês no telefone, estar falando com vocês, amém? Porque é obra de Deus, nós temos que fazer o ID, porque é matando um leão a cada dia, porque estreita é a porta, amém? Qual o nome da? Rosemary, por favor, meu amor, coloca aí, meu amor, o nome da sua filha. Coloca aí para a missionária estar anotando aqui, para que eu levante um clamor pela vida dela, amém? Francimeire, o nome da mãe. Francimeire. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, Deus amado, Espírito Santo. Senhor, eis aí os teus servos, Pai, a qual o Senhor querido, eu falei o nome, Senhor querido, e tem outros também, Pai querido, que estão na live, mas que não deram o seu nome, mas eu te peço, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, entra, Senhor, com providência, Senhor, no casamento, toma aí, Jesus querido, passa com a tua espada de fogo, aonde, Jesus querido, Satanás está tentando destruir, que é na família, Pai, porque ele sabe, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, que a família é constituição sua, Pai querido. Ele sabe, Pai amado, Pai querido, que, meu Deus querido, Satanás, ele tem se levantado com força para destruir a família, porque ele não aceita, Pai querido, pessoas dobrando os joelhos diante de ti. Eles não aceitam, Pai querido, pessoas te buscando em espírito e em verdade. Eles não aceitam, Pai, pessoas te glorificando e exaltando o teu nome. Porque a tua palavra diz que é bom que dois caminhem, porque se um fica fraco, o outro levanta. E nós sabemos, Pai, quantos casamentos aí Satanás tem lançado, Pai querido, para acabar, Jesus querido, para destruir, Pai querido. Mas há um povo na terra que clama a ti pelas famílias. Há um povo na terra, Pai querido, que lança por terra toda astúcia e toda cilada de Satanás. Pai, neste momento eu te peço, aonde quer que tenha um casamento, Senhor, que esteja sendo, Pai, meu Deus querido, terminando agora, sendo acabado agora, que houve briga, houve contenda, e que o marido disse que quer sair, que a esposa disse que quer sair, a poder no teu nome, a poder no teu sangue. Envia, Senhor, seus anjos de peleja, envia, Senhor, seus anjos de guerra, para estar batalhando, para estar guerreando, meu Deus, para estar pelejando, Senhor querido, a favor deste casal, Pai. Ah, Senhor, passa com a tua espada de fogo em cada cômodo dessas casas, onde Satanás tentou acabar com o casamento, porque eu decreto a vitória dessas pessoas. Eu decreto, Pai querido, Pai amado, conserto nesse casamento. Eu decreto que essas pessoas sentem e conversem para ver onde errou, Pai querido, e se consertar, Pai, porque o Senhor não quer, Pai querido, que o casamento acabe não, Jesus. O Senhor quer que os dois caminhem ombro a ombro. O Senhor quer que os dois caminhem, Senhor, lado a lado. Oh, Espírito Santo, entra, Senhor, com providência. Senhor, nesse momento eu te peço também, Jesus querido, toma aí, Pai, esses jovens, Pai querido, Pai amado Espírito Santo, que estão envolvidos com prostituição, que estão envolvidos em homossexualismo, Senhor, que estão envolvidos nas drogas, ah, Paizinho querido, que estão, Pai, numa depressão profunda. Entra,
Senhor, com providência. Faz o teu mover sobrenatural. Ah, Senhor, vai de encontro, Pai, às comunidades, às favelas, Pai. Entra, Senhor, com providência. Vai tocando, Senhor querido, naqueles moços, Pai, que se acham grandes, porque estão com um fuzil na mão. Ah, Paizinho querido, quantas mães chorando, porque seus filhos estão na cadeia. Meu Deus, quantas esposas chorando, porque seus maridos estão na cadeia, Pai querido. Oh, Jesus amado, entra, Senhor, com providência. Faz, Senhor, teu mover sobrenatural. Jesus querido, começa a trabalhar. Jesus querido, visita aqueles moços lá na cadeia. Senhor, vai tocando no coração. Meu Deus, quebra o coração de pedra. Coloca um coração de carne. Senhor, usa os teus servos que se encontram dentro dos presídios, apregoando a tua palavra. Meu Deus querido, porque a tua palavra é como flecha lançada. Senhor, ela transpassa o coração, ela toca na alma, ela é libertadora. Senhor querido, vai tocando, Jesus. Muitos deles, Pai, são filhos, Senhor querido, de servas tuas, Pai. Muitos, Jesus querido. Quantas mães, Senhor, que são da mesa de oração, Jesus querido, e tem seus filhos envolvidos, Pai, no tráfico, Senhor, no mundo das drogas, Pai, e tem se questionado o porquê. Ah, Espírito Santo, nós sabemos que Satanás vai atacar é quem está dentro da igreja, é quem está te servindo. Ah, Jesus, o Senhor manda te falar esta manhã, mulher, oh, mulheres, não chore, questionando a Deus por que tu faz a obra dele e o teu filho está no tráfico. Não chore, porque você se questiona a Deus, por que o teu filho está preso. Ah, meu Deus, o Senhor tem dado livramento, no momento certo, o Senhor vai libertar, mas tem uns que vai descer a sepultura. Ah, não vai fazer a obra não. Não vai não, o Senhor manda dizer assim esta manhã, tem uns que vão descer a sepultura, não vai fazer a obra, por mais que você esteja pedindo para se converter, para fazer a obra, para dar o testemunho, mas o Senhor, por amor a ti, varoa, vai fazer com que ele se renda a Cristo no último suspiro de vida e vai colocar ele na posição de se encontrar com o Senhor. Não questiona tu. Quando este momento chegar, o Senhor manda te dizer desta forma: não questiona, não esmorece, não olha para trás, não desista, porque ai de ti se desistir, mulher. Eu sou Deus, faço da maneira que quero, faço como quero, ajo como quero, e ai de ti, quando descer a sepultura, porque sou Deus, faço da forma que quero. Acaso Deus, como eu, alguém manda em mim? Sou eu o Criador, faço como quero, da forma que quero. Toma tua posição, mulher, porque vai descer sim, e já falei contigo antes de falar com a minha filha. Aleluia. Se liga tu no trono da minha graça, começa a se lançar mais, porque tem horas que pensa em paralisar, porque falei no teu íntimo que ia descer a sepultura, que não quer se consertar, mas vou eu, por amor a ti, fazer aquele no último suspiro se converter a mim, e a minha paz e a minha graça te basta nesta manhã, mulher. Senhor querido, toma, Jesus amado, Deus querido, a filha, Jesus querido, da irmã que pediu oração. Toma, Jesus querido, aquele leito daquele hospital.
Oh, Espírito Santo de Deus, entra, Senhor, com providência. Eu faço o possível, Senhor, mas o impossível quem faz é Ti. Pai querido, meu Deus amado, toca na saúde dessa moça. Senhor querido, entra com providência para que a Tua serva, Pai, venha, querido Deus, nesta página, meu Deus querido da igreja, e venha dar o testemunho dela para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor querido. Neste momento eu te peço também, Senhor, pelos leitos dos hospitais. Quantas pessoas, Pai querido, que pegaram Covid, Pai, Omicron. Quantas pessoas que esse resfriado. Quantas pessoas, Pai, naquele leito do hospital sem ouvir a Tua palavra. Senhor querido, passa, Jesus querido, com Teu Espírito Santo. Dá o refrigério para aquele povo. Os enfermeiros, Senhor, os técnicos de enfermagem, os médicos, Pai querido, os anestesistas, Pai querido, até aqueles, Senhor, que não têm intimidade com o Senhor, que não têm compromisso a Ti. Meu Deus, usa a boca deles para falar que o Senhor cura, salva e liberta. Porque sem a Ti, Senhor, ninguém verá a Tua glória. É por Ti, para Ti, Pai. Senhor, entra com providência. Pai, toma os pequeninos da Tua casa, cobre com o Teu sangue. Senhor, livra de todo intento de Satanás, tudo aquilo que Satanás tem usado o homem para abusar das crianças. Senhor querido, também pessoas, Pai, que pegam crianças para fazer obra de feitiçaria, Senhor. Matam essas crianças para oferecer a mamão, Jesus querido. Senhor, podendo o Teu nome, podendo o Teu sangue. Entra, Senhor, com providência. Pai, vai, querido Deus, amado Deus, meu Deus, guardando essas crianças, Pai. Jesus, toma o mundo em Tuas mãos. Toma os Teus servos em Tuas mãos. Toma os obreiros, Pai. Toma os diáconos, toma os presbíteros, Pai. Toma os pastores, toma os missionários, Pai, da Tua casa, evangelista. Toma os irmãos da Tua casa. Aqueles, Pai, que se colocam de pé para fazer a Tua obra. Aqueles, Pai, que só se dobram diante de Ti, Senhor. Toma em Tuas mãos, Pai. Jesus querido, abençoa o ministério de cada um. Abençoa a vida de cada um. Abençoa o casamento de cada um. Entra com providência nos hospitais. Jesus querido, entra com providência nos lares. Pai, derrama o Teu bálsamo, a Tua graça sobre as crianças, Pai. Jesus, eis-nos aqui em Tua presença. Estamos no monte, Pai, Te buscando. Estamos fazendo essa live, Pai querido, Pai amado, que vai encerrar no sábado. Mas na toda segunda-feira, Jesus, e toda sexta-feira estaremos aqui no monte, fazendo a live, Pai querido, consagrando a vida a Ti, Pai. A partir de semana que vem, porque, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, Te adorar é o meu prazer, Senhor. Te adorar, Pai querido, é tudo o que eu preciso, Pai. É tudo que os meus irmãos precisam. E que nós não venhamos, Senhor, abrir nossa boca para murmurar, para que a nossa bênção não fique retida, mas que nós abramos as nossas bocas para glorificar e exaltar o Teu nome. É o que eu Te peço, Te agradeço e entrego cada um que está nessa live em Tuas mãos. Abençoa, Jesus, cada um, Jesus, porque cada vida é importante para Ti, porque somos todos príncipes e princesas do Senhor. Beijo, até amanhã, para a glória de Deus, amém? Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho e tudo é Teu.